Fala, meus amigos! Muito boa noite, ou bom dia, boa tarde, depende do horário que você vai estar assistindo essa live, que momento num ponto futuro. O que importa é que estamos aqui com mais uma Fábio Bercó Live. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que vocês estejam muito bem. Eu estou muito feliz de estar aqui, sendo bem sincero para vocês. Quando eu iniciei esse projeto, eu confesso que eu tinha algumas dúvidas, algumas questões de como reorganizar. Inclusive, isso aqui é uma delas, ó. O meu background aqui, ó, que foi um pouco complicado, ainda está sendo um pouco complicado. Eu estou organizando, vendo algumas coisas, o que eu acho melhor para fazer. Então, eu tive que dar um jeito com o que eu tenho a princípio. Eu tenho ali a minha plaquinha, o VR do PlayStation, tem uns bonequinhos aqui da Mercedes e o nosso GOAT, Sir Lewis Hamilton. Eu tenho um violão ali. Ali? Onde? É muito difícil de achar aqui. Ali. E vocês vão me perguntar, cara, você toca violão? Como provavelmente 90% das pessoas que têm um violão em casa, não, eu não toco violão. Eu comprei num hype muito grande, achei que ia tocar. E aí, como 99% das coisas que eu me proponho a fazer, eu desisto no meio, porque eu sou um procrastinador. Vocês não sabem o que é um procrastinador? É aquele cara que fica inventando um monte de desculpa para não fazer as coisas. Beleza? Então, eu sou essa pessoa. Mas, enfim, estamos aqui, vamos melhorando as coisas aqui aos pouquinhos. O cenário é uma delas, luzes, tentando organizar de uma melhor forma. Mas o que importa é que a gente está aqui para fazer esse programinha para vocês, essa live para vocês. E estamos aqui de Brasilzão, ó. Super Brasil. Essa camisa é da Copa de 2022. Eu nem sei. 2022, porque ano que vem tem Copa. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, Atlanta, que é onde eu moro, é uma das sedes. Estamos esperando até o final do ano aí para ter o sorteio da Copa para ver que jogo que vai rolar para a gente pensar em assistir. Confesso para você que até se tiver um jogo Marrocos e Tunísia, eu quero organizar de ir, porque eu acho que é um evento muito legal e dá pra gente ir. Dependendo até, dá até pra gente fazer talvez alguns conteúdos no estacionamento, quando o pessoal estiver chegando no estádio. Tem muita coisa legal que eu acho que dá pra fazer, e aqui sendo um local sede, fica ainda mais fácil pra gente tentar produzir uma coisa e trazer alguma coisa nova pra vocês aqui no canal. Não sei, veremos. É só uma ideia que eu vou trazendo pra vocês. Eu vou aproveitar o início dessa live e vou conversar com você sobre os dois projetos que eu tenho. Surgiu algumas dúvidas, algumas pessoas me perguntaram: ei, aí, Apple, muito obrigado, Apple. Vê se você vai fazer de novo. Não vai, só porque eu tô querendo. Bom, enfim, cada movimento, provavelmente vocês vão ver algumas coisas acontecendo aqui, até eu entender os gestos que de fato causam alguma coisa. Mas tem disso, não tem problema. Então eu tenho dois projetos criados. Gente. Ai, ai. Se prepara que esse tipo de coisa vai ser mais comum do que vocês imaginam. Eu sou sozinho fazendo live aqui, conversando. Então esse tipo de situação pode ser que aconteça mais normalmente do que vocês imaginam. Mas vocês relevem, dão risada junto comigo aí, porque é isso que importa, beleza? Aqui não tem muita passação de pano pra essas coisas, não. Se for acontecendo, vai pro ar, até porque é live, não tem como editar. Mas, enfim, é isso mesmo. Vão se acostumando com essas coisas. Vamos lá. Eu tenho dois projetos, beleza? O podcast, que é o Não Nos Leve a Sério. Cara, ele não vai deixar eu fazer. Não vai deixar eu fazer. Sinceramente, eu vou ter que desabilitar isso. Eu não sei como é que desabilita essas coisas na Apple, mas eu vou tentar fazer depois. Enfim, tenho dois projetos, tá? O primeiro projeto, que é o podcast, é o Não Nos Leve a Sério. Como surgiu o Não Nos Leve a Sério? Eu assisto, né, até hoje, muito podcast. E aí eu via que tinha, por mais que seja um projeto bem saturado, se a gente parar para analisar a quantidade de podcast, analisar estatísticas, a quantidade de podcasts que hoje existem, eu acho que ainda existe um espaço para quem quer fazer de um jeito um pouco diferente. Quando eu falo diferente, eu acho que cada um tem o seu estilo e cada um tem o seu conteúdo e a sua forma de abordar os seus conteúdos e os seus podcasts. O meu era basicamente juntar eu e a Aline e falar umas besteiras em frente ao microfone.
Se você pegar os primeiros episódios, acho que os 2 primeiros episódios, o piloto e o segundo, eu usei simplesmente o gravador de voz do próprio iPhone, gerei um arquivo e subi para o Spotify. Não teve tratamento de áudio, não teve edição, não teve microfone, não teve câmera, não teve nada. Foi simplesmente a gente sentando, eu e ela, a gente batendo papo, conversando, e ficou super engraçado porque ficou um projeto bastante autoral e bastante verdadeiro. Essa que era para ser a real pega do projeto do podcast. No segundo episódio, se eu não me engano, o segundo eu acho que já tem microfone. Eu não vou lembrar. Mas eu acho que também era de uma forma bem precária. Se tivesse, no máximo, era o microfone, assim, mesmo assim, mais ou menos. Porque a gente nem tinha plataforma para poder gravar ainda. A gente simplesmente chegava em frente ao gravador de voz do aplicativo e fazia. Acho que é exatamente isso. A gente não tinha ainda a plataforma para poder gravar. Quando eu vi que começou a ficar legal e eu queria fazer umas coisas com qualidade, essa é uma característica que eu tenho. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero, dependendo, ter bastante qualidade naquilo que eu tô fazendo, principalmente porque naquele momento eu percebi que tinham algumas poucas pessoas, sendo bem sincero, que estavam começando a escutar o podcast. Os feedbacks eram muito, muito positivos, mas eu me incomodei um pouquinho e senti a necessidade de trazer uma coisa com um pouquinho mais de qualidade para quem estava assistindo. Então eu investi no microfone e procurei uma plataforma para poder fazer talvez uma edição ou algo nesse sentido. Eu achei a plataforma, fiz a minha conta bonitinho, aprendi como fazia ali o básico e comecei a gravar somente o áudio nessas plataformas. Foi quando surgiu o primeiro episódio de entrevista, que foi o episódio 5, que foi com o pessoal, com a Rafa e com o Denilson, que deram uma moral pra gente, que o pessoal da Trip Altas Aventuras. Eles são uns amigos nossos do Brasil, da época que a gente trabalhava no aeroporto lá em Goiânia. E eles simplesmente largaram tudo e estão viajando o mundo até hoje. Eu acho que já tem 1 ano que eles estão viajando. Vale muito a pena seguir o Instagram deles. Dá uma olhada lá no episódio, porque tem o arroba deles direitinho. Eles fazem muito stories. Eles fazem muito conteúdo bacana. A troca cultural que eles têm com outras pessoas é muito legal. Vale super a pena seguir o conteúdo deles. Depois desse 5º episódio, a gente deu uma pausa. Muita coisa aconteceu. Nossa agenda ficou realmente bem apertada. E eu senti que estava na hora de talvez fazer um upgrade. Tomar o próximo passo, que foi trazer os conteúdos agora para vídeo. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que gosto muito de aparecer em câmera. Eu não sou aquele cara que vai ficar tirando foto. E a Aline é uma coisa que ela briga muito comigo, que ela me chama para tirar foto, mas eu não gosto. Por questões pessoais, eu não gosto e não acho que é uma das melhores características que eu tenho para tirar foto. Mas eu senti que era uma coisa natural que ia acabar, em algum momento, migrando o podcast para o YouTube. Porque as pessoas querem mais assistir por imagem e hoje os podcasts por áudio não estão mais em alta como estavam antigamente. As pessoas preferem mais um conteúdo por vídeo, certo? Então eu senti essa necessidade. Só que para isso, como eu falei anteriormente, eu gosto de fazer as coisas com pelo menos um pouquinho de qualidade. Então eu decidi investir um pouquinho mais e adquirir alguns equipamentos um pouquinho melhores para tentar trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Então comprei uma câmera, um webcam, tá? É uma webcam, nada demais. É um webcam que tá aqui atrás, um jogo de luzes, comprei uns bulbos aqui que você muda a cor e deu mais ou menos essa aparência. Já dei um belo do upgrade, mas ainda foi muito difícil para mim aparecer aqui e quebrar essa barreira da câmera com vocês. Eu fiz o episódio passado e eu convidei um amigo meu, o Sávio, para participar comigo. Foi uma forma que eu achei de dar esse último empurrão que era necessário para poder vir conversar com vocês, tá? Então, qual que é o meu primeiro projeto? É o podcast, o Não Nos Leve a Sério. Só que eu senti que o podcast talvez não seria o local para ficar simplesmente conversando sobre assuntos da semana, assuntos aleatórios, ou ficar de forma interagindo com as pessoas aqui na internet. Então eu decidi criar o canal de lives. Então esse é o segundo projeto que veio, eu sentindo essa necessidade. Pesquisei vários nomes, eu até cheguei a cogitar que eu iria colocar o Não Me Leve a Sério, justamente para fazer deixar uma coisa um pouco mais próxima com o podcast que eu tenho. Só que, burro que sou,
e ansioso que sou, acabei falando alguns nomes que já existem canais no YouTube com esse nome. Eu pesquisei vários, dei uma olhada e todos os nomes que eu gostei já existiam canais no YouTube. Então eu pesquisei um pouquinho na internet as pessoas que já têm e falei, por que não fazer um canal de live com o meu nome e simplesmente acrescentando live nele? Foi daí que chegamos no canal Fábio Bercó Live, certo? Então, esse é o meu segundo projeto. Recapitulando, o podcast, a ideia é trazer uma entrevista ou bate-papo, né? Vamos pensar. Vai ser um bate-papo por semana e as lives, a princípio, 2 lives por semana. Talvez uma terça, uma quinta, uma segunda, uma sexta. Eu ainda vou definir melhor o dia, até porque eu preciso fazer isso, porque a gente definindo as datas, o YouTube entrega melhor o conteúdo e acha isso relevante, porque ele entende que você automaticamente tem uma constância e tem uma agenda certinha dos programas para poder divulgar para as pessoas. Beleza? Então, se ficou alguma dúvida, se tinha ficado alguma dúvida, espero ter tirado agora. Então, por favor, a primeira coisa que eu peço para vocês é se inscrevam nos 2 canais. É muito legal, é muito importante que vocês se inscrevam, porque primeiro, me motiva cada vez mais a trazer os programas para você, a melhorar a qualidade do meu espaço, a melhorar a qualidade dos meus vídeos, a me sentir muito mais feliz e prazeroso de vir conversar com vocês. Além disso, você dando like, você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é legal, que o nosso conteúdo é divertido e ele passa a recomendar isso para outras pessoas também. Então, o seu like ele é extremamente importante também. E, gente, não custa nada. Eu não estou pedindo para vocês doarem, eu não estou pedindo para vocês fazerem nada do outro mundo. É simplesmente se inscrever no canal e vocês darem um like na live. E se puder, tá bom, eu vou pedir alguma coisa para vocês. Se puder, compartilha, manda para as pessoas, tá bom? Eu tenho certeza que no futuro vai render muito, a gente vai continuar crescendo e a gente quer que essa comunidade ela cresça de forma orgânica, de forma natural. A gente quer pessoas que de fato gostem de mim e gostem do conteúdo que a gente traz aqui. Então por isso que eu prefiro e preciso muito que vocês se engajem e que vocês compartilhem, dê like e se inscreva no canal. Combinado? Beleza. Eu trouxe alguns itens pra gente conversar, alguns tópicos que eu tava lendo. Talvez até seja algum desses, já seja até alguns assuntos um pouco mais antigos, mais passados, mas eu acho interessante, tá? Vocês viram aquela notícia que o Banco Itaú demitiu 1.000 pessoas, se eu não estou enganado, de trabalho de home office e tal, e deu um puta de um bafafá? Eu acho que esse é um assunto da semana passada. E aí se levantou muito um debate sobre home office. É legal? Não é legal? Deve se fazer? Não se deve fazer? E aí eu vi muita gente falando que o home office é coisa de vagabundo. E as pessoas falando assim, o home office é pra você ter qualidade de vida e tal. E eu fiquei pensando um pouquinho a respeito disso e fui dar uma pesquisada na internet. As opiniões de algumas pessoas. E eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não sei se vocês compartilham da mesma ideia que eu tenho. Eu vou falar aqui. Se não compartilharem, por favor, deixa no comentário o que vocês acham desse assunto. E a gente continua trazendo essa ideia. E talvez é interessante que a gente debata um pouquinho mais. Eu acho, primeiramente, que o home office não é, obviamente, para todos os trabalhos, né? Não tem como você definir que um pedreiro faça home office. Acho que é um pouco óbvio isso. Então, antes que você fale isso nos comentários ou que você pense dessa forma, entenda que já está bem claro para todo mundo que home office não é para todo mundo. Estamos firmados nessa questão? Beleza. Partindo para o segundo ponto. O home office traz uma melhor qualidade de vida para as pessoas? Depende. Eu acho que tudo vai depender da forma de gerenciamento da empresa, das regras que a empresa estipula. Hoje em dia existe uma cultura muito grande no Brasil de alguns trabalhos e alguns patrões que eles te passam uma tarefa. Aquela ali é a tarefa do dia para você. Então aquela ali é a sua meta do dia. Então ele estipulou ali uma tarefa para você fazer num período, certo? Então é aquilo ali. Se você é um excelente funcionário e você termina aquela tarefa num tempo
pouco mais curto do que você estava estipulado. Ele te deu lá, sei lá, você chegou às 8 da manhã e vai sair às 5 da tarde. Ele queria que você entregasse até às 4 para você organizar suas coisas e ir para casa. Se você terminou às 2 ou à 1 da tarde, porque você é um fenômeno, ou porque você se dedicou muito e conseguiu terminar, normalmente o que que o patrão faz? Opa, já que você terminou, vamos aproveitar esse momento que você tem e te dá outra tarefa. Então você acaba tendo duas tarefas, e você acaba sendo penalizado por ter sido muito bom naquilo que você fez. Então, estão acompanhando meu raciocínio? Então, é justo? Não é justo? Se o patrão já tinha aquela expectativa que você iria completar aquela tarefa naquele período e você terminou antes, por que que você está sendo teoricamente punido com uma nova tarefa para você fazer? Aí você vai pensar assim: ah, mas a pessoa ela é paga para poder trabalhar e não reclamar. Temos um ponto aí. Não concordo inteiramente. Eu acho que o funcionário ele tem que ser, obviamente, cobrado, ele obviamente tem que seguir as regras, mas o patrão também tem que ter um pouquinho de bom senso e entender algumas coisas. Não é porque o funcionário fez um pouco mais rápido, porque ele terminou a tarefa, que você tem que atolar ele de mais coisa para ele fazer, até ele ter um burnout no trabalho, ou ele simplesmente arrumar alguém talvez que valorize ele um pouco mais e picar a mula da sua empresa. Então eu acho que ao mesmo tempo que você tem que cobrar do seu funcionário, você tem que talvez entender também que ele precisa ser bonificado por isso. Então, por exemplo, tem alguns trabalhos, talvez trabalhos um pouco mais intelectuais, e quando eu quero dizer intelectuais, vamos lá, tem muito a ver com a internet. Então, por exemplo, um editor de vídeo, um cara de publicidade, telemarketing, algumas coisas que podem ser home office. Estamos de acordo? Beleza. Se esse cara, por exemplo, vou dar um exemplo de um editor de vídeo, tá? Esse cara tem uma tarefa. Sei lá, eu sou dono da minha empresa e eu falo assim: fulano, você tem até, hoje é quinta, você tem até, melhor, segunda-feira eu terminei de gravar um vídeo e eu falei: olha, você tem até quarta-feira para me entregar esse vídeo editado, quarta-feira esse vídeo tem que subir no YouTube meio-dia. Se ele me entregar na quarta-feira 11h50, se ele me entregar na quarta-feira 10 da manhã, se ele me entregar na terça-feira meio-dia, não me importa o que ele vai fazer com o resto do dia dele. Ele completou a tarefa que eu estipulei para ele e ele completou no tempo que ele achou necessário. Se ele vai para a praia, se ele vai jogar futebol, se ele vai para academia, se ele vai namorar, se ele vai trair a esposa, se ele vai fazer o diabo 4 nesse período que ele já terminou, não me interessa. Ele cumpriu a tarefa dele. Então eu não posso penalizar esse funcionário com uma tarefa extra se ele cumpriu aquilo que eu queria em muito menos tempo. Entende? Vocês estão acompanhando o que eu tô querendo fazer, o meu raciocínio? Eu acho que eu tô me deixando bem claro, certo? Então vamos lá. E a gente pode voltar no caso do Itaú. O Itaú demitiu 1.000 funcionários por home office. E o supervisor desses caras? E o gestor desses caras? Que deixou 1.000 funcionários fazendo um péssimo trabalho, porque eles não foram demitidos por outra coisa, certo? Talvez eles avaliaram que na visão deles era um trabalho ruim. E o supervisor desses caras? Pensa comigo. E o gestor desses caras? Será que ele foi demitido também? Porque ele também é responsável, você concorda? Então, se a empresa não tem uma diretriz específica, se a empresa não tem um gestor que consegue tirar o máximo dos funcionários e fazer esse acompanhamento, eu concordo que os problemas são os funcionários, em certa medida, mas e o chefe dessa galera? E aí? Por que que a corda só estoura só arrebenta do lado mais fraco? Eu acho que temos outro ponto aí para pensar. Vocês compartilham da ideia que eu tô falando? Se vocês não compartilharem, põe no chat aí o que vocês acham. Mas assim, na minha visão, eu acho que isso deveria ser muito levado a sério também.
sinceramente, porque a gente só vê o lado do funcionário e fala: "É vagabundo, tá fazendo outra coisa, tal, tal, tal". Até acho que existem casos, tá, gente? Eu não tô isentando o funcionário desses casos. Eu acho que tem pessoas que de fato se aproveitam do home office, inventa 200.000 desculpas. "Ah, não pô, não deu. Ah, aconteceu não sei o quê. Ah, meu cachorro comeu as coisas. Ah, minha mulher passou mal. Ah, minha mãe quebrou o pé. Ah, meu filho não para de chorar. Ah, não sei". Eu entendo, mas se a empresa tiver uma diretriz bem estipulada, bem determinada, ela demite esse funcionário da mesma forma que ela demitiria se ele tivesse presencialmente. Então, assim, se a gente está falando de desempenho, por que que presencialmente você tem um sistema de acompanhamento, de avaliação do funcionário, no home office não? Cadê o treinamento dos funcionários? Cadê o acompanhamento dos gestores? Cadê o KPI desse funcionário? Ele é produtivo? Ele não é produtivo? Por que motivo ele é produtivo? Não é produtivo? E aí você consegue começar a avaliar e não colocar toda a culpa dessa má produtividade no home office. E aí a gente pode, talvez, depois que você pegar um caso de uma empresa que tem de fato um excelente sistema de gestão, você tem bons gestores, treinamento, aí a gente pode começar a avaliar se o funcionário merece ou não. Porque aí ele tem uma diretriz, você sabe muito claramente o que ele tem que seguir. Estão comigo nessa? Entenderam o que eu tentei explicar para vocês? Essas foram umas coisas que eu vi, eu achei muito interessante essa explicação e eu queria trazer para vocês. Inclusive, essa explicação foi do Edson Castro. Ele tem um canal no YouTube há muito tempo. Edson Castro, ele tem o canal dele normal de live, ele tem também o podcast. Então vale muito a pena acompanhar acompanhar o canal dele. Muito legal, muito legal, muito legal. Beleza? Então, morremos com esse assunto. Outra coisa que eu tava vendo, que bombou muito também essa semana, foi o negócio, a Fazenda parece estar rolando, né? Eu, sendo bem sincero com vocês, não tô querendo ser o culo, não. É porque realmente há muitos anos eu não acompanho rede social. Rede social não, é reality show. Não acompanho mesmo. E eu fiquei sabendo, eu peguei uns cortes, hoje eu tava vendo uns vídeos na internet, uns cortes daquele... que é aquele menino que imita o Silvio Santos? Que ele era apresentador, que teve uns bafão, Dudu Camargo. Que ele tava causando uns bafafá aí na internet, na Fazenda. E aí eu nem sabia que a Fazenda tinha começado. E aí eu tive uma ideia. Eu não sei se sou apenas eu que não conheço as pessoas que estão na Fazenda ou que não sabia que a Fazenda estava sendo transmitida. Então eu vou convidar vocês aqui pra gente dar uma olhada nos participantes da Fazenda e a gente vai tentando saber se a gente conhece alguém ou se realmente eu que sou completamente alienado e não conheço essa galera. Combinado? Então deixa eu fazer aqui, ó. Participantes Fazenda 2025. Tá, vamos lá. Eu vou abrir aqui o G1 e ele vai falar. Vamos falar. Conheça todos os participantes. Tá. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E aí a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor. Beleza, vamos lá. Participantes da Fazenda, tá? Eu não sei nem quantos participantes são. Começou para essa segunda-feira agora, dia 15. Entre os integrantes estão a atriz de Usurpadora. Quem não assistiu Usurpadora? Ex-apresentadores e o pai da VTube. Meu Deus do céu. Hoje em dia a gente tá no momento que o pai da VTube virou a celebridade da Fazenda. Tamo bem ou não tamo bem? Vamos lá. Toninho Tornado. Esse é aquele cara que faz aquelas pegadinhas, né? Calma, calabreso. Calma, lésbico. Tem um bom que ele fala, calma, caga-tronco. Esse eu acho maravilhoso. Esse um dia eu usei. Acho que eu falei com um amigo meu, acho. Cara, ele ficou tão... ele ficou tão surpreso na hora. O que ele falou, eu falei assim, calma, caga-tronco. Ele tomou um susto tão grande. Cara, eu ria que eu chorava de rir.
Porque eu acho que ele não esperava que eu fosse. Eu tô lembrando agora da situação. Cara, foi muito bom. Então vamos lá. Toninho Tornado. Ok, cara conhecido, né? Podemos falar que é conhecido? Podemos. Nizam Hayek. Nizam Hayek. Ele é o quê? É vendedor de água? Eu não sei quem é esse cara. Vamos ver. O influenciador de 33 anos já participou do Big Brother e do De Férias com o Ex. Uma coisa engraçada, né? Vocês perceberam que existe, talvez, não sei se é a profissão, mas existe pode falar a profissão. Existe a profissão de não tem um termo pra isso, mas participante de reality, né? Porque, pô, o cara tava no Big Brother 24. O cara participou do De Férias com o Ex e agora o cara tá na Fazenda. Eu não sei a ordem de relevância. Acho que o Big Brother é o mais relevante, né? Talvez a Fazenda seja o segundo, o De Férias com o Ex seja o mais underground, assim, o mais, sei lá, bizarrão, assim. Enfim, De Férias com o Ex é legal. Tem uns, antigamente, né? Eu assisti, acho que até a quarta temporada de fato, assim. Depois eu confesso que eu parei de assistir. Cara, é uns barracos, assim, que é de desacreditar. Mas enfim. Beleza, então é o Nizam. Tá, não sei quem é. Então até agora, a gente conhece o Toninho Tornado, né? Gabi Spanik. Quem é essa? A atriz venezuelana de 51 anos ficou conhecida internacionalmente por interpretar as gemas. Ela era a Paulina, a Paola? Cara, tá muito diferente, hein? Caraca, tem nada. Isso aqui é ela atualmente? Ou pegaram a foto antiga dela? Ela é a Paola Bracho, não é isso? Caraca, como é que será que conhecer essa mulher? Então lá, temos dois, né? Pô, se você falou bem que você não conhece a atriz de Usurpadoras, tá de sacanagem. Não sei onde você ficou nos últimos... Se bem que é bem antigo também, né? Usurpador é de que ano? Aqui fala de que ano que é? Não fala. Enfim. Antigo. Mas muito conhecido. Duda Wendling. Quem é essa Duda Wendling? A jovem atriz de 19 anos... Tem 19 anos e ficou conhecida por interpretar Doris em Cúmplices de um Resgate. Essa novela acho que era a novela do SBT, não é? Eu lembro pelo nome, assim. Mas enfim, outra que a gente também não conhece, né? Se talvez a Doris de Cúmplices de um Resgate foi o maior papel da vida dela, acho que talvez a Fazenda seja o local para ela. Duda Wendling. Gabili. Já começou com o nome, que o nome é meio doido, né? Gabili. A cantora de 29 anos é conhecida por músicas como Chapadinha na Gaveta, com Vanessa Lopes. Ela também já passou pelo De Férias com o Ex e Rancho do Maia. O que é Rancho do Maia, gente? É reality show também? Rancho do Maia? O que é isso? Rancho do Maia? O que é Rancho do Maia? Rancho do Maia. O Rancho do Maia é um reality show. Vocês estão vendo minha tela? Peraí, vamos trocar pro outro aqui. Peraí. Tá. O Rancho do Maia é um reality show virtual criado e apresentado pelo influenciador digital Carlinhos Maia, transmitido principalmente através do Instagram e outras plataformas como Quai e X. Ah, tá. Beleza. Caguei. Beleza. Então, que bosta, né? Ô, caramba, peraí que minha tela... Peraí, não sei o que eu fiz. Sorry, guys, I'm sorry. Peraí. Pronto. Bom, então ela é uma cantora de 29 anos. Como é o nome dela? Gabili. 29 anos, é conhecida por... é conhecida pela super música chamada Chapadinha na Gaveta. Essa Vanessa Lopes foi aquela que deu uns piripaque no último Big Brother, não foi? Que teve que sair e tal, que acho que ela dança. Não é isso? Ficou famosa por dança no TikTok. E aí, pelo que eu tô percebendo aqui, ela fez uma música com a... Como é que é a menina? Gabili, que se chama Chapadinha na Gaveta. Eita! Tamo bem ou não tamo bem representado? Beleza, mais uma que eu não faço a menor ideia. Renata Miller.
Quem é Renata Miller? Criadora de conteúdo e ex-esposa do ator Victor Pecoraro. Os dois foram casados entre 2012 e 2021 e tiveram um fim de relacionamento bastante conturbado. Ela tem 41 anos. Cara, também não conheço. É o nome dela? Renata Miller. Não... Cara, deixa no comentário aí. É só eu que realmente não sei quem são essas pessoas? Estão muito fora da realidade? Valério Araújo. Valério é um fashion designer consagrado na indústria de 55 anos. Ele já vestiu vários famosos como Preta Gil, Paris Hilton e Hailey Bieber. Também não me vem nenhuma memória. Mas talvez a galera que segue mais esse tipo de conteúdo talvez saiba quem ele seja. Pelo que eu tô percebendo, parece ser famoso e tal, parece ter uma carreira, né? Nem que o cara às vezes tá na fazenda, talvez o cara já deixou de ter uma carreira há um tempo, né? Enfim. Fernando Sampaio. Cara, parece João Kleber nessa foto? Parece João Kleber mais novo? Fernando Sampaio. O ator de 47 anos esteve em várias novelas da Record, além de participar da segunda temporada de A Grande Conquista. Pô, cara, essa Grande Conquista aqui, ele é um reality de muito baixo orçamento, eu acho, né? É bem classe B, C, assim. Você colocar, talvez, um ranking, sei lá, Big Brother. Vamos lá, Fazenda, Masterchef, rank A, assim, né? Aí você vem lá pros rank B, The Voice. Eu não acompanho, gente, The Voice também. Mas enfim, mas esse A Grande Conquista, eu acho que ele é bem baixo orçamento mesmo. Michele Barros, jornalista e apresentadora, passou por programas no SBT e na Globo. Michele tem 46 anos. Ok, rápido, sucinto. Também não sei quem é. Beleza, Michele. Cat Maravilha. Cabelo bonito? Cara, isso aqui deve dar um trabalho de fazer, né? Pensa. Às vezes tem até Photoshop dessa foto também, né? Mas o cabelo dela é muito bonito. Cat é DJ e dançarina, além de ser ex-integrante do Bonde das Maravilhas. Pô, aí me quebra muito, cara. Bonde das Maravilhas. Aí não tem como eu conhecer, né? Bonde das Maravilhas é o quê? É funk, pelo visto. Por esse nome, né? Bonde das Maravilhas. Enfim. Tamires Assis. A amazonense é Cunhã-Poranga do Boi Garanhão, no Festival de Parintins. Ela tem 34 anos e é ex-namorada de Davi Brito. Vamos lá. Muita informação em um parágrafo só. O que é Cunhã-Poranga do Boi Garanhão? Vamos ver aqui. Eu gosto de pesquisar as coisas com vocês ao vivo. Vamos ver o que é. Ser Cunhã-Poranga do Boi Garantido é mais que um título. É entrega, paixão e identidade. Nos festivais, Tamires se doa de corpo e alma para honrar essa cultura que carrega um significado incrível. Palmas para Tamires, gente, porque ela merece, porque o que ela tem é mais que um título, é entrega, paixão e identidade. Você já é uma vencedora, Tamires. Você não precisa do Big Brother. Não precisa do Big Brother. Você não precisa do Big Brother. Então, a Tamires Assis, ela é Cunhã-Poranga do Boi Garanhão no Festival de Parintins. E também, esse Festival de Parintins tem aquele negócio também do boi azul, do boi vermelho, né? As cores azul e vermelha. Curiosidade para vocês. Vocês sabiam que, na época desse Festival de Parintins, até a Coca-Cola, que tem a latinha vermelha, ela faz latinhas da cor azul? Porque, tipo, é pior que futebol esse negócio. Os caras que torcem pro boi azul não tomam Coca-Cola com a lata vermelha. Então os caras tiveram que mudar não sei se pela primeira vez, mas os caras tiveram que mudar o layout e a cor oficial da Coca para os caras poderem vender a Coca pro pessoal que torce pro boi azul.
Tanto que o negócio lá é ferrenho. Ferrenho. Mas dizem que é muito bonita a festa lá. Nunca tive o prazer de ir, mas quem sabe no futuro. Mas parabéns, Tamires, mais uma vez. Queria deixar aqui pra todo mundo. Galera, parabéns pra Cunhã-Poranga do Boi Garanhão. Beleza? Lembre-se desse nome. Já tenho minha favorita. Eu acho que a Tamires merece ganhar. Só por ela ser Cunhã-Poranga do Boi Garanhão, eu acho que ela já tem o título de ganhadora do programa. É porque não é somente um título. É muita dedicação, amor e muita coisa que ela se dedicou. Parabéns, Tamires. Wallace Arraes. Pela foto, já me incomoda um pouco. Essa foto já me incomoda um pouco. Tá? Mas vamos ler. Quem é o Wallace Arraes? Cantor de forró. Ai, meu Deus. Você sabe que você começa a ver que o cara é bem complicado quando o título dele aparece ex de uma pessoa. Então, tipo assim, ele é conhecido porque ele é ex da fulana. Sabe? Aí, quando o cara é conhecido dessa forma, pô, aí me quebra um pouco, cara. Ex da fulana e tem 32 anos. Tá bom, cantor de forró eletrônico. Parece que essa aqui é a vestimenta oficial atualmente dos caras que cantam, né? Forrozeiro também, principalmente. Forró eletrônico, não é só forró, é forró eletrônico, tem um plus aí. Ioná Souza. A piauiense de 52 anos chamou a atenção ao participar do reality Ilhados com a Sogra. Ela é mãe de Anthony do Power Couple 7. Mais uma vez, muita informação e zero interesse da minha parte. Então, beleza. Ioná, tudo bem. Tudo bem, Ioná. Ih, cara, o que eu fiz aqui? Acho que eu fiquei muito empolgado com a Ioná. Muito bem, Ioná, parabéns pela participação na Fazenda. Espero que você ganhe. Quer dizer, não, quem tem que ganhar é a Tamires, que é a Cunhã-Poranga do Boi Garanhão, rapaz. Tá achando o quê? Ioná, você pode ficar em segundo lugar. Fabiano Moraes, cara de aqueles roqueiros de antigamente. Aos 51 anos, o publicitário e pai da influenciadora VTube, isso que é foda. O cara é publicitário, sei lá, o cara deve ter uma carreira, mas o cara é conhecido por ser pai da VTube. Aí é foda. Entrou para o reality já com quase 1 milhão de seguidores. Quando a descrição do cara fala que ele é pai de uma outra influenciadora, e aí o cara já deve se sentir meio mal, né? Pô, podia ser conhecido porque, pô, eu sou um publicitário da hora, pô, porque eu fiz bons trabalhos, sou um cara bem relacionado, eu sou conhecido pelos meus feitos. Não, eu sou conhecido porque, não deixa de ser um feito dele, né? Mas ele é conhecido por ser pai da VTube. Beleza. Chegamos nele, na estrela, né? Dudu Camargo. Cara, é meio difícil decifrar quem é Dudu Camargo e trazer palavras que descrevam esse menino, né? Ele tem 27 anos. Ex-apresentador do SBT, hoje com 27 anos, ele já se envolveu em várias polêmicas e chegou a tentar uma eleição como vereador de São Paulo. Essa eu não sabia. Vocês lembram o motivo que ele saiu do SBT? Aí, vamos lá. Supostamente, isso eu aprendi com o pessoal falando. Supostamente, deixa eu voltar aqui para olhar no olho de vocês. Supostamente, o que rolou na internet, parece que ele até desmentiu depois. Dudu Camargo teve um problema intestinal. Fez as necessidades dele no chão. Limpou com uma toalha e guardou, não sei se guardou é a palavra, mas alocou a toalha no micro-ondas. Foi isso? Ou eu tô sendo muito leviano? Vamos olhar? Polêmica Dudu Camargo SBT. Saída. Ó, vamos lá. Eu gosto de mostrar as coisas pra vocês porque eu acho que fica melhor. Polêmica de Dudu Camargo.
Dudu Camargo foi demitido do SBT em 2023, supostamente, deixando muito bem claro, por um incidente bizarro. Rumores afirmam que ele teria defecado no camarim e escondido uma toalha suja atrás de... Olha, gente, então, você me desculpe, eu talvez fui um pouco além. Eu falei que era dentro do micro-ondas. Na verdade, foi atrás de um micro-ondas. O boato foi reforçado por figuras como Leão Lobo e Diguinho Coruja. O Diguinho Coruja, eu não vou... Não é que vou dar credibilidade, mas ele como ele zoa muito, ele é muito comediante, talvez algumas coisas você releva um pouco. Mas, cara, o Leão Lobo é o cara da fofoca, né? Então... Enfim. Eu não sei o que faz o cara... Aí eu fiquei... Quando surgiu essa polêmica, eu fiquei me perguntando. Eu falei, pô, mas não tem banheiro no camarim dele? Sei lá, não tem um banheiro perto ali, né? Que dor foi essa que veio do nada, ele teve que fazer no chão ali, limpar, enfim. Não me faz muito sentido, tá? Sendo bem sincero e honesto com vocês, não me faz sentido isso, se isso de fato aconteceu. Mas, a gente não entende a cabeça das pessoas, né? A gente vê tanta maluquice aí, sei lá. Mas enfim, essa foi a grande coisa de Dudu Camargo. Então, Dudu Camargo tá aí, parece que tá causando lá, né? A polêmica que eu vi foi ele dizendo pra uma menina, falando assim pra ela, pula na piscina, parece que não podia pular na piscina, e ele falou pra ela pular na piscina pra causar uma punição pra eles e dar uma mexida no jogo, tava meio tudo parado, e ela foi e fez, pulou na piscina, e aí tomaram a punição de fato, aí deu um puta de um bafafá lá, então assim, sei lá, velho, Fazenda, né, mano? Tipo, não tem muito o que a gente falar assim, foi certo. Gente, é pra render. Fazenda, não tem muito o que a gente fazer. Rayane Figliuzzi. Empresária, musa da Escola de Samba Unidos da Vila Isabel, de 27 anos. Ela foi conhecida também por ser... atual do Belo. Essa é atual do Belo? Não... Também não conhecia. Mais uma coisa, né? Que ficou conhecida por ser atual do Belo. E aí... Entra naquela mesma... Que a gente tava falando do pai da VTube. Luiz Mesquita. Esse que é o filho do Otávio Mesquita, né? Esse cara, ele é o cara da Calistenia Brasil. Eu não sei se ele ainda faz isso, mas ele ficou muito famoso por ser dono do canal Calistenia Brasil. Muito legal, inclusive, o canal dele. Lutador bicampeão do... Bicampeão? Do Fight Music Show, com 31 anos, ele é o filho mais velho do apresentador Otávio Mesquita. Eu lembro que ele entrou nas polêmicas aí, porque eu acho que é uma puta de uma... como é que fala? De promoção de luta, né? Aí vai lá e põe o dedo na cara do cara, empurra e blá, 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 blá. Aí no final vai lá, tem aquela luta, aí cada um ganha milhões e a gente fica aqui torcendo por igual uns retardados. Parabéns! Enfim. E aí... Mas acho que ele tá nessa onda agora, né? De ficar fazendo esse negócio do Fight Music Show, porque ele é bicampeão. Não sabia nem que ele era campeão. Sabia que ele tinha lutado uma vez lá. Nossa, é muito feia a luta desses caras. Parece briga de rua assim mesmo, bate meio que assim, sabe? Depois, quando tá todo mundo cansado. Enfim. Martina Sanzi. Quem é Martina Sanzi? Martina Sanzi é influenciadora e ex-participante de várias temporadas do De Férias com o Ex. Ok. Participante de várias temporadas do De Férias com o Ex. Beleza. Belo currículo aí. Chia Fênix. Essa música que fica tocando aqui no fundo, às vezes ela me pega um pouco, porque eu fico achando que eu tô escutando coisas, cara. Que maluquice. Chia Fênix. Ator e cantor, participou de produções da Record como a Rainha da Pérsia. Ele é o ex-namorado da atriz Lid Lisboa. Vamos lá. Eu não sei que novela é essa. Rainha da Pérsia, e não sei também quem é Lid Lisboa. Mais uma vez, temos um caso de um cara que é conhecido por ser relacionado ou ter um parentesco com uma pessoa que eu também não sei quem é. Então, é isso. Will Guimarães. O DJ modelo de 32 anos é conhecido por participar da segunda temporada de Rio Shore, que é tipo um De Férias com Ex, e do Rancho do Maia. Ele é o ex-namorado da MC Mirella. Tá.
Tá bom, Will. Belo currículo. Creu Kelab. Pô, isso aqui é um trava-língua, né? Creu Kelab. O ator mineiro de 52 anos interpretou Choque na série Impuros e participou do filme Assalto ao Banco Central. Falam que esse filme é muito bom, né? Eu nunca assisti, mas falam muito, muito bem desse filme. Interessante, também não o conhecia. Maria Caporusso, a influenciadora... O trava-língua. A boca vai ficando seca, né? Essas lives, por isso que as pessoas geralmente fazem live com outra pessoa. E eu preciso ter uma aguinha aqui que eu esqueci. Mas enfim. A influenciadora e empresária de 31 anos já participou da terceira temporada de Casamento às Cegas. Ué, eu sei quem ela é. Ué, ela tava casada com um cara. Com um menino, inclusive era palmeirense. Ela é palmeirense também. Maria Caporusso. É verdade. Verdade. Interessante. Lembro dela. Agora que citou o Casamento às Cegas Brasil, eu lembro dela. Ela casou com um menino lá que era pequenininho, acho que ele era dono de uma casa de materiais para construção, uma coisa assim, eu acho. Inclusive faziam um casal muito legal, esses dois. É. Às vezes já estão até casados ainda, né? Ela foi na fazenda só pra promoção. Eu tô falando que já tô dando divórcio pra mulher, sendo que nem é isso que aconteceu às vezes. Saori Cardoso. Ex-mulher do ator Marcelo Novaes, ex-participante de Férias com Ex. Hoje ela é influenciadora fitness e tem 29 anos. Ex-mulher do ator. É a famosa profissão participante de reality, né? Entra na mesma que a gente já falou. Guilherme Bouri. Guilherme, de 41 anos, ficou conhecido por atuar em várias novelas da Record. Ele fez Chiquititas e é sobrinho de Fábio Júnior. Agora que fala assim, sei lá, talvez eu fui influenciado pela frase que ele é sobrinho de Fábio Júnior, mas ele me lembrou, em alguns traços, o Fiuk. Sei lá, às vezes só eu ficando muito louco. Mas enfim. Quem são os peões infiltrados? Meu Deus, tem agora peão infiltrado, cara. Carol Lecker. Influenciadora hoje de 28 anos, foi eleita Miss Bumbum. Ah, cara, assim, essas descrições são muito ruins. Vamos passar bem rapidinho pelos infiltrados, que eu não sei porquê, que são os peões infiltrados. Carol Lecker, Matheus Martins. Ah, são esses dois, na verdade. O que são os peões infiltrados? Vamos ver o que são os peões infiltrados da Fazenda 25. Vamos lá. Neste ano, a lista conta com 2 peões infiltrados, que não fazem parte da disputa oficial pelo prêmio. O objetivo deles é confundir os peões oficiais sem serem percebidos. Uau. É tipo uns infiltrados mesmo, né? É isso que eu queria dizer. Bom, tá bom. Tá aí, meu povo. Uma informação com bastante cultura pra vocês sobre a Fazenda. E aí, gostaram? Espero que vocês agora comecem a assistir a Fazenda depois que eu trouxe... Que eu trouxe? Meu Deus do céu, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus, gente. Eu falei trouxe. Não, ué, você tá maluco, ué. Então, depois que eu trouxe esse conteúdo maravilhoso pra vocês, eu espero de coração que vocês tenham uma noite e Eu perco as palavras quando eu trago algo tão maravilhoso assim pra vocês, porque me faltam palavras pra descrever o quanto a minha vida mudou depois de ver os participantes da Fazenda. É algo assim que me deixa, de fato, sem palavras. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também.
E se você não deixar o like e não se inscrever, eu vou trazer mais conteúdo da Fazenda. E assim, você vai ter que me ver falando aqui de A Fazenda, de quem é infiltrado, quem é pai, quem é ex-mulher, quem é amante, quem é traidor ou traída de fulano. E aí vai virar um puta de um de uma live de fofox aqui. E sinceramente, gente, eu não quero trazer isso aqui. Eu só trouxe porque algumas pessoas me falaram pra fazer sobre isso. E eu falei, tá bom. Prometo que vai ser a primeira e última vez, tá bom? Não é minha ideia falar sobre isso. Foi um prazer estar aqui com os senhores, foi muito legal. Mais uma vez, eu vou pedir pra vocês, deixa o like, galera. Eu sei que vocês que estão aqui, ou que vocês que estão assistindo num ponto futuro, não custa nada pra vocês e é tão importante pra mim trazer esse conteúdo pra vocês e que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal. Confesso pra você que não é fácil estar aqui mais uma vez conversando com vocês, expondo essa carinha de 42 aninhos pra vocês e explicando pra vocês um pouquinho dessas coisas, tá bom? É feito com muito coração, com muita vontade e eu espero de fato que vocês curtam. Então, se vocês têm alguma sugestão de tema, pô, se você quer participar da live, deixa um comentário e fala, pô, Fábio, deixa eu participar também, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos rir, falar besteira. É isso que eu preciso, que vocês interajam, que vocês venham aqui e que a gente faça desse canal um canal para todo mundo, pra gente realmente falar um monte de coisa, sem ser polêmico, obviamente, que a gente não quer ser cancelado, a gente não precisa desse rótulo de cancelamento aqui, mas eu prometo para vocês que eu vou trazer sempre um conteúdo legal, vamos tentar fazer 2 vezes por semana, vou tentar estipular as datas, como eu falei no início para vocês, e o like de vocês e a inscrição e os comentários é o que vai mostrar que esse conteúdo de fato ele tá sendo bem legal e vai motivar a gente a continuar. Beleza? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, um excelente final de semana e muito juízo, tá bom? Até semana que vem. Antes de eu ir embora, vocês viram o conteúdo de semana que o participante de semana que vem do Não Nos Leve a Sério podcast? Galera, o Guilherme Camarda, olha como é louco. O Guilherme Camarda, ele tem alguns conteúdos que eu consumo na internet e tem muitos canais de futebol que eu consumo. Eu gosto muito de debate de futebol, mas debate informal, não aquele engessado de Globo, ESPN, essas coisas. Eu gosto de pessoas que são mais subcelebridades ou mais torcedores, assim, e fazem os canais no YouTube para poder participar e conversar. O Guilherme Camarda é um deles. Além de ser um influenciador, ele já trabalhou na televisão, na Rede TV, já foi produtor. Ele tem um podcast chamado Máximos ou Podcast, com um empresário de São Paulo. Um cara muito legal o conteúdo dele. E aí um dia, eu mandei pra ele uma mensagem no Instagram, como quem não quer nada, pedindo dicas de equipamento. Cara, ele me respondeu na hora. Eu fiquei tão assim, eu falei, putz, o cara respondeu. E depois disso, eu não tô falando que eu virei amigo dele ou que eu tenho um contato fácil. Não é isso. Depois eu pedi pra ele algumas dicas sobre edição. Ele me falou assim, pô, cara, me chama no WhatsApp que eu te passo umas dicas. Pô, e eu comecei a falar assim, pô, esse cara é gente boa, esse cara é super generoso e tal. E eu convidei ele pra poder participar do podcast, pra ser o primeiro participante dessa nova fase por vídeo no YouTube. E pra minha surpresa, ele prontamente falou assim, tô dentro, pode contar comigo. Vocês têm ideia que uma pessoa desse calibre no nosso humilde podcast? Então assim, cara, vai ser quarta-feira da semana que vem, às 7 horas da noite do horário dos Estados Unidos, 8 horas do horário do Brasil. Vai ser um episódio muito legal. Ele tem muita história legal pra contar e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Então, pô, põe na sua agenda aí, dá aquela força pra gente, acompanha nas redes sociais, o Instagram do Não Nos Leve a Sério é @não-nos-leve-a-sério, tá? Sem acento, sem nada, tudo junto, @não-nos-leve-a-sério. E me siga também nas redes sociais, @Fábio Bercó. O Bercó é como tá escrito aqui na live, Fábio Bercó, beleza? Vou escrever pra vocês. Porque eu gosto disso. Quer ver? Como eu faço isso rápido? Ó, Fábio Bercó.
e arroba não nos leve a sério. Não nos leve a sério. Cara, agora eu vou falar pra vocês. Eu me peguei agora na dúvida, tá? Vocês falaram tanto, eu falei tanto, que eu fiquei meio perdido agora. Não nos leve a sério. Ponto podcast. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Isso, tá vendo? Pô, galera, dá uma força lá, vai. Não custa nada. Pô, fico muito feliz se vocês forem de fato lá e derem essa moral pra gente. Pô, faz lá, cara. Não custa nada, sabe? É super legal. A gente faz um conteúdo muito legal. A gente faz com o maior carinho pra vocês. E, pô, queria muito que vocês curtissem e dessem essa força lá pra gente. Tá bom? Agora, de verdade, é por isso. É somente isso. E a gente se vê na semana que vem. Eu vou colocar também nas redes sociais, no Instagram, o dia da nossa próxima live, o horário direitinho. Por isso é importante que você nos siga. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Tenham agora de verdade um excelente final de semana. Curtam bastante. Juízo. E a gente se vê semana que vem. Beleza? Beijo.